Olá novamente, satisfação imensa por você estar nos acompanhando nessa série de meditações no livro de Filemon. Nosso tema é Transformados pelo Evangelho. Nos episódios anteriores aprendemos que Deus muda cada pessoa que Ele salva pelo poder do Evangelho. Ele muda o seu caráter e Ele muda os seus relacionamentos com os outros. Nossa lição de hoje é: Deus muda o seu relacionamento com Ele. E os versículos que eu quero destacar são os versículos 17 e 18, que diz: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Martim Lutero escreveu: somos todos onésimos no Senhor. E o que ele diz é verdade. Que este pequeno livro ilustra lindamente a salvação que todo crente desfruta. Olha só, Deus criou você para servi-lo. E Ele é o legítimo dono e mestre. Mas como Onésimo, você se rebelou contra ele e você disse: eu não quero que Deus me governe, eu não quero que o Senhor seja meu mestre. E assim você pegou o corpo, a inteligência e os talentos que Deus confiou para você usar para Ele e desperdiçou para si mesmo. Afirmando ser livre de Deus, você se tornou escravo do pecado. E como Onésimo, você era um escravo fugitivo condenado, inútil para o seu legítimo mestre e culpado e devedor a ele. Você roubou a Deus. Mas assim como Deus tinha a sua mão soberana sobre Onésimo, assim também com você. Porque no devido tempo, enquanto você estava deliberadamente correndo na direção oposta, Ele providencialmente o conduziu pelo caminho de alguém que compartilhou o Evangelho com você. No início, você estava com medo de lidar com Deus, porque você imaginaria, que Ele iria trazer à sua mente as culpas de que você era condenado. Então você poderia ter pensado: como eu poderia retornar a Deus e ficar diante dele à luz de tudo que eu fiz? Então, o Salvador veio até você e diz: não defenda o seu próprio caso. Não diga uma só palavra em seu nome. Não tente se justificar. Você é culpado como acusado. Apenas dê o seu caso e a sua sentença, a sua carta ao seu mestre. E então, Onésimo, e assim você também, olhou para baixo e leu o versículo 17, diz assim: receba-o como receberia a mim. Mas como ele poderia me receber por tudo que eu fiz, com todos os erros que eu cometi contra ele? Então você continua lendo, versículo 18, que diz: e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Talvez você tenha ouvido antes sem entender, mas agora, de repente, abriu os olhos e você passou a entender e tudo faz sentido. Você nunca poderia pagar a Deus por todos os pecados que cometeu. Você não precisa. Cristo pagou a sua dívida na cruz. Tudo que você roubou e todos os salários atrasados que você deve foram debitados na conta de Deus, na conta de Jesus na cruz. Você colocou a sua confiança no Salvador e Ele pagou a sua dívida, toda a dívida que você tinha. Então você retornou ao seu mestre agora voluntariamente e colocou sob o seu senhorio. E pela primeira vez na sua vida, você estava verdadeiramente livre. Agora você vive para agradá-lo e faz a sua vontade de coração. E para sua surpresa, o bendito Salvador, o bendito Senhor Jesus, que pagou a dívida que era sua, Ele tem prazer de chamá-lo agora de irmão e irmã, assim como Paulo se refere ao escravo Onésimo, que ele diz lá no versículo 16, não como escravo, mas muito mais que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de você, quer
como ser humano, quer como irmão no Senhor. Que maravilha é o poder do Evangelho em mudar nosso relacionamento com Deus. Deus não precisaria fazer isso, mas Ele fez. E você não precisa estar fugindo de Deus, com medo de Deus. Ele deseja que você volte a ter comunhão com Ele, vida todos os dias. Ele nos aceita, nos restaura e nos faz andar com Ele aqui e na eternidade. Não deixe de assistir nosso próximo episódio. E que a graça de Jesus esteja sobre você. Amém.